Abra suas Bíblias comigo no Evangelho de João. João, capítulo 1. Ai, Senhor, o Senhor é maravilhoso. A gente vai falar hoje sobre Jesus. Quem ama Jesus aqui, diga amém. Amém. Jesus é bom demais. Evangelho de João, a partir do capítulo 1. Nós temos vivido dias tremendos. Como eu disse, lá na chácara foi incrível tudo aquilo que a gente viveu. Mas a chama ela não pode se apagar. Amanhã é segunda-feira e a gente precisa manter essa chama acesa nessa cidade. A gente precisa manter essa chama acesa sobre as nossas vidas. E a gente já ouviu falar muito que os jovens de hoje já não são mais os mesmos, que os jovens de hoje não carregam mais a mesma intensidade pela presença, pela busca. Mas eu quero mostrar algo aqui para vocês. Hoje de manhã, conversando com o pastor Fábio traz esses dados para a gente mostrar aqui. Eu quero mostrar para vocês, a gente teve o Descende dia 31 de janeiro, em 5 estados do Brasil, 5 capitais, uma capital de cada região do país. Nós tivemos 300 mil jovens, essa geração toda clamando por um tempo de avivamento na nossa nação. Só que o avivamento não é só a descida do Espírito Santo, trazendo batismo com fogo, trazendo ministração de novas línguas. O avivamento, ele traz transformação na sociedade. Amém? Olha só esses dados aqui. Nós tivemos 8.465 pessoas nesse evento, entregando as suas vidas para Jesus, ou se reconciliando. Agora olha o próximo dado. Nós tivemos 12.560 pessoas que disseram sim aos órfãos e vulneráveis. Esse dado aqui é muito importante, porque o nosso país é um dos países que menos pratica a adoção. A gente costuma dizer que o povo brasileiro é um povo muito bom, né? A gente fala que o povo brasileiro é diferente, mas o povo brasileiro não adota. E a gente tem uma dificuldade muito grande. Em 2020, no Descende, nós tivemos 17 mil pessoas que disseram sim, 7 mil pessoas que disseram sim para atender essa demanda, tanto sendo um pai, uma mãe adotiva, como também sendo uma família acolhedora. E nós tivemos testemunhos de pessoas que estavam no Descende 2020, tomaram a decisão de adotar e hoje tem uma família. Então nós precisamos atender. A igreja, ela vai trazer essa resposta para a sociedade. Olha o próximo dado. 35.341 pessoas disseram sim para as missões. Isso são missões locais, como por exemplo Marajó, o sertão de Sergipe, o sertão do Ceará, pessoas que disseram sim para ir para o continente africano. Vocês sabem que aqui na igreja nós temos uma missionária, né? Quem conhece a Milena aqui? A Milena agora em maio está indo para a Coreia do Sul, vai evangelizar os coreanos fazendo coração assim de Jesus para eles, né? Mas Deus não quer usar só a Milena. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus quer usar você também para ser missionário no seu trabalho e na sua família, amém? Próximo dado, 46.532 pessoas disseram sim ao engajamento bíblico. São pessoas que disseram sim, eu vou ter uma leitura diária. E sabe o que é mais importante? A faixa etária dessas pessoas aqui é de 15 a 33 anos. Eu estou dentro ainda, estou com 33. Né? Então, são jovens que estão se levantando. Há 10 anos atrás, 10 anos atrás eu já era velho, mas há 20 anos atrás, quando eu era adolescente, eu lembro que a gente ouvia falar assim: olha, daqui 15, 20 anos o Brasil será um grande celeiro de profetas, de missionários, nós viveremos o avivamento na nossa nação. E de fato o Evangelho de Jesus cresceu na nossa nação. Hoje a população evangélica ela está passando os 30%, só que a gente precisa ver esses 30% trazendo de fato transformação na sociedade. Se de lá para cá nós crescemos o dobro, por que ainda existe tanta corrupção, existe tanta violência, existe tanta maldade, existe tanta falta de amor? O Evangelho ele precisa ser prático. E hoje eu quero falar sobre aquele que é a razão do Evangelho. Nós estamos na nossa série Olhando para o Céu, de Olho no Céu, e hoje nós vamos falar e nós vamos entender como é precioso olhar para Jesus. Nós vamos olhar para Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 14, diz assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra
aquele que é a palavra, possuía a vida e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio de seu testemunho todos crescessem. Ele não era luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram, mas a todos que creram nele o aceitaram. Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim a palavra se tornou carne, homem e osso, e habitou entre nós. E ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Coloque a mão sobre o seu coração. Jesus, é precioso falar de Ti, Pai. É precioso falar do Teu nome. Todas as palavras seriam em vão se o Senhor não existisse. Todas as palavras seriam pequenas demais. Senhor Jesus, Tu és o dom da vida, o único e verdadeiro Salvador, e hoje ministre nas nossas vidas, ministre nos nossos corações, sobre cada lar apresentado aqui nessa igreja. Nós declaramos, Pai, fala conosco, abra os ouvidos dos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Sabe, Jesus, quando nós falamos de Jesus, é importante dizer que Jesus é a norma perfeita de Deus. Quando você ouve assim, olha, eu conheço o Ricardo lá do meu trabalho. Você conhece? Conheço. Como é que é o Ricardo? Aí alguém fala assim, o Ricardo é uma pessoa normal. Ou às vezes você cita assim, você conhece tal cidade? A pessoa fala, conheço. Como é que é a cidade lá? A cidade normal. O que é que virou o normal? O normal virou algo que é comum, algo que é corriqueiro. O normal virou algo que é banal. Só que, se você for ler o que significa normal, segundo o dicionário Aurélio, vai dizer que normal é norma, definido aquilo que é um padrão absoluto. E o primeiro ponto que nós precisamos entender, que nós precisamos olhar para Jesus, é que Jesus é a norma perfeita de Deus. Quando Deus estabelece Jesus e Jesus vem ao mundo, Ele vem como Filho de Deus, o Verbo vivo, que se tornou carne, que se tornou homem, para mostrar para nós como é ser a norma perfeita de Deus. Quando Ele estabelece Jesus aqui para trazer salvação, Ele está dizendo assim, o meu padrão de filho é esse. E quando Jesus vem como criança, como um bebê, ele é gerado na barriga de Maria, ele nasce, ele tem a sua infância, ele tem a sua adolescência, ele tem a sua juventude, quando ele chega aos 30 anos, então ele sai para fazer o seu ministério, e durante 3 anos, ele sai curando, libertando, trazendo salvação. Com ele vem 2 doidos lá, que ele resgata lá do mundo, vem pescador, vem cobrador de tributos, gente de todo tipo, e ali nasce o Evangelho de Jesus. Sabe o que a gente entende? O que é normal? Normal não é aquilo que é qualquer coisa. Normal é aquilo que segue uma norma. E Jesus, ele é a norma perfeita de Deus. Jesus era exatamente aquilo que é perfeito em forma de homem. No mundo onde nós buscamos ser fora da nossa normalidade, buscamos ser melhores que todos, melhores que os normais e ser excelentes em tudo. O que Deus espera de nós é que sejamos a norma perfeita de Deus. Sabe os milagres que Jesus fez aqui na terra, curando, libertando, ressuscitando mortos? A palavra de Deus fala que Ele disse que obras maiores nós faríamos. Ou seja, se você colocar as mãos sobre o enfermo, você tem autoridade no nome de Jesus para trazer cura. Se você quer e crê que uma pessoa precisa de libertação, você pode declarar libertação, porque a palavra de Deus nos ensina isso. Jesus nos ensina isso, mas isso acompanhava ele, porque ele era a norma perfeita de Deus, ele andava em retidão. A palavra vai dizer que ele era belo, ele era maravilhoso, ele é maravilhoso. Sabe, eu acho muito legal, tem um escritor chamado Max Lucado, e esse livro que ele escreveu chama O Livro de Jesus. Esse livro eu li quando eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos.
Max Lucado, a maioria das literaturas que ele escreve é sempre falando da pessoa de Jesus ou dos discípulos de Jesus. E o livro de Jesus, ele tem um trecho lá que ele fala de 25 perguntas que ele tem vontade de fazer para Maria. Porque, imagina comigo, Maria era uma mulher cheia de graça, porque o Senhor viu graça nela, só que era uma mulher normal, como eu e você, uma irmã em Cristo. E quando o Espírito Santo chega até Maria, ela concede Jesus, e ela vê Jesus crescendo. Imagina a cabeça de Maria, estando com o próprio Salvador debaixo do seu teto. E eu acho muito legal as perguntas que possivelmente o Max ele fala que quer fazer quando ele chegar no céu, ele quer perguntar para Maria. Olha só que legal. Ele diz assim: como era vê-lo orar? Qual era a reação dele quando ele via outras crianças rindo durante a cerimônia na sinagoga? Ao ver um arco-íris, ele alguma vez mencionou um dilúvio? Você se sentiu estranha ensinando ele como ele criou o mundo? A gente tem que lembrar que ele é triuno, nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Ele agia de forma diferente quando via um cordeiro sendo levado ao matadouro, porque ele sabia que ele era esse cordeiro que um dia seria oferecido como sacrifício para todos nós estarmos aqui. Como ele agia em enterros? Você alguma vez o viu com um olhar distante, como se estivesse escutando alguém que você não conseguia ouvir? Alguma vez passou pela sua mente que o Deus para quem você orava estava dormindo sobre o seu teto? Você alguma vez tentou contar as estrelas com ele e conseguiu? Ele alguma vez chegou em casa com o olho roxo? Gente, já pensou Jesus? Eu sou criança, né? Como ele reagiu quando teve seu primeiro corte de cabelo? Ele teve algum amigo chamado Judas? Ele era um bom aluno na escola? Você alguma vez o viu pensando e olhando o seu braço ao segurar um bolo de terra? Em alguma vez ele acordou assustado? Quem era o melhor amigo dele? Provavelmente não era Judas, né, gente? Qual era a reação dele quando Satanás era mencionado? Você alguma vez acidentalmente chamou ele de pai? Sobre o que ele e seu primo João, é muito precioso, porque João Batista era primo de Jesus, e João Batista é aquele que vem como uma voz que clama no deserto, anunciando a vida de Jesus. Ele era primo, como é cabeça também de João Batista, o meu primo, a quem eu não tenho direito nem de calçar as suas sandálias, é o Salvador, né? Os irmãos e irmãs dele entendiam o que estavam acontecendo. Você alguma vez pensou, aquele é Deus tomando a minha sopa? Sabe, meu querido, Maria, ela olhava e entendia que Jesus era a norma perfeita de Deus. Ele precisou se fazer homem para completar a boa obra. O Velho Testamento é cheio de recomeços. Você tem o dilúvio. Quando Deus traz o dilúvio sobre a terra, naquele momento de recomeço, Deus estava estabelecendo uma família que era padrão de Deus, que era Noé. Noé era um homem que agradava o Senhor no meio daquele povo. Só que depois Noé e a sua família falham. Deus levanta outro homem, Deus levantou Sansão, por exemplo, para trazer libertação. Só que Sansão era falho. Deus levantou Moisés, Deus levantou Abraão, Deus levantou tantos homens, Josué, todos eles eram falhos. Em Hebreus vai falar sobre os heróis da fé, e lá cita, por exemplo, o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Só que Davi também era falho. Ele precisava exatamente vir como homem, para que todos os nossos pecados fossem redimidos, e para que nós tivéssemos acesso à vida eterna. Quem está comigo, diga aleluia. Quem aqui já teve a oportunidade de assistir The Chosen aqui, amém? Algum episódio pelo menos. E The Chosen é interessante porque eu acho que é a primeira obra cinematográfica que nós conseguimos olhar para Jesus como homem, como ser humano. Normalmente quando você assiste um filme de Jesus, você sempre vê uma pessoa com muita autoridade, com uma fala muito pomposa, com um jeito de falar muito bem instruído. E quando você assiste The Chosen, você vê um Jesus humano, brincalhão, sério, que tem seus momentos de angústia, de tristeza, tem seus momentos de euforia. E ali a gente vê características distintas dos seus discípulos. Você tem Pedro, totalmente sanguíneo,
queria ser o segurança de Jesus. Deus precisa de segurança, né? Pedro queria ser. Você tinha Tiago, né, o Tiaguinho, não sei se vocês assistiram o episódio, que Tiaguinho está lá mancando, andando mancando, e Jesus está curando paralítico. E o Tiaguinho olha e fala assim: uai, Jesus, você está curando paralítico, por que você não me cura? E no episódio ele fala assim: você pediu? Você tem ali Natanael, você tem ali, sabe, pessoas que caminharam com Jesus, com pessoas difíceis, complicadas de lidar. Só que todos nós aqui nos comparamos com alguns dos discípulos. Alguns aqui se comparam, por exemplo, com Pedro. Alguns vão se comparar com Mateus, com João. Só que tem uma pessoa nessa série aqui que ninguém normalmente se compara. Quem é? Quem é? Não, gente, Judas não, está repreendido. Se tiver algum espírito de Judas, está amarrado aqui nessa noite. A gente não se compara com aquele que é o ator principal, Jesus. Com aquele que exatamente seria a pessoa que nós olhássemos e falaríamos: eu ando como ele, eu falo como ele, eu penso como ele. Nós olhamos para todos os discípulos, mas não olhamos para aquele que é o principal, que é Jesus. E talvez tenha faltado em nós entender que a nossa comparação não tem que ser com homens. O padrão humano, ele é um padrão falho. A nossa comparação tem que ser com aquele que é o cabeça da igreja, que é Jesus. Quem está comigo, diga amém. Romanos 8, versículo 29 vai dizer: pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que, se ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Colossenses 1, versículo 15 diz: o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda criação. Segundo ponto que nós precisamos entender para olharmos, que nós devemos olhar para Jesus, é a glória de Jesus como estilo de vida. A glória de Jesus, ela não é tratada como um brilho místico, mas como a sua reputação e seu caráter manifestado na terra. Jesus viveu de tal forma que estabeleceu o direito legal e espiritual para que seus seguidores vivessem da mesma maneira. Olhar para a sua glória, olhar para a glória de Jesus e olhar para a sua reputação e para o seu modo de vida. Olhar como ele falava, olhar como ele caminhava. Você reparou que Jesus, ao mesmo tempo que ele conseguia ser carinhoso, ele também conseguia ser firme. Ao mesmo tempo que ele conseguia ser misericordioso, ele também era justo. Ao mesmo tempo que ele conseguia ser pacífico, ele trazia paz, domínio próprio, mansidão, tudo estava sobre ele. Ele também teve seus momentos de angústia. A palavra vai dizer que Jesus, o menor versículo da Bíblia que é, Jesus chorou. Ele precisava mostrar para a humanidade, com as características de homem que ele tinha, de ser humano, de carne e osso, que era possível viver a norma perfeita de Deus. 2 Pedro 1, versículo 3 diz: Deus com seu poder divino nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio da sua glória e excelência. João 17, 22 vai dizer: eu dei a eles a glória que tu me destes, para que sejam um, como nós somos um. João, ele vai escrever, isso eu acho legal, porque assim, João ele escreve e ele diz que ele é o discípulo amado. Existe aí um pouquinho de convencimento sobre João, né? O espírito assim bem, né? Ele era o discípulo amado. Uma vez um jovem chegou para mim e falou assim: eu não concordo com os pentateucos, né? Eu não concordo ali com Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, porque quem escreveu foi Moisés, e ele lá diz que ele era manso, ele era humilde. E uma característica de uma pessoa que não é humilde, ela é dizer que ela é humilde. Falei, não é bem assim, era um grande homem de Deus. E João, quando ele vai se descrever, ele diz que João era o discípulo amado. Porque ele colocava a cabeça em Jesus, ele queria estar perto de Jesus. E se nós formos ler os 4 evangelhos, o evangelho de João, ele tem uma característica específica. Ele diversas vezes vai retratar o olhar de Jesus. Se não me engano, no capítulo 7 ou no capítulo 6, vai dizer assim: e Jesus olhava com um olhar de mansidão. Mais para frente ele fala que Jesus ele tinha um olhar de paz. Em vários momentos ele vai descrever o olhar de Jesus.
E de todos os discípulos, de todos os apóstolos que morreram depois de Jesus, todos, com exceção de um, tiveram mortes bem complicadas. Pedro, por exemplo, quando ele foi crucificado, ele não se achou digno de morrer como Jesus, crucificado para cima. Pedro, ele é crucificado com a cruz para baixo. Alguns açoitados, morrendo também crucificado, mas teve um discípulo, um apóstolo, que não morreu dessa maneira. Ele morreu lá numa ilha, teve uma morte tranquila. Quem foi? João. Até que ele não é tão convencido assim, né? Tem prova de que realmente ele era bem amado. João era aquele discípulo que nós devemos ser. Quando nós precisamos de colo, nos momentos difíceis, é Jesus que vai trazer a paz que nós precisamos. Quando nós precisamos de exortação, também é Jesus, quando Ele vai dizer algumas coisas que mexem conosco. A palavra de Deus vai dizer, e para mim é uma das passagens mais duras quando eu leio, e todas as vezes que eu leio eu fico muito temeroso. Ele vai dizer assim, olha, em meu nome muitos ali vão curar, em meu nome muitos ali vão trazer libertação, mas eles vão chegar diante de mim e eu vou olhar para eles e vou falar assim, eu não te conheço, eu não tenho um relacionamento contigo. Que nós não sejamos esses que serão achados na glória, não chegaremos até o Jesus e veremos um Jesus que nos deu tanta oportunidade de amá-lo, entregar a nossa vida para Ele. E na hora lá, que é a hora que mais importa para todos nós, Jesus olhar para nós e falar, eu não tive relacionamento contigo, eu não sou contigo. E o Senhor Jesus, Ele usa uma ferramenta poderosa para que nós possamos crescer. E é o terceiro ponto que eu quero falar com vocês. A igreja. Quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos também para a igreja. Um ajuntamento de cópias de Jesus. A igreja ela é definida como uma comunidade contemplativa. Sua função não é apenas resolver problemas, mas fixar o olhar no padrão correto através de 2 pilares. O primeiro pilar da igreja é a fé contemplativa. Somos transformados por aquilo que olhamos. Se olharmos para Jesus, nos tornamos como Ele. Sabe por que João era um discípulo amado? Talvez porque João amasse mais Jesus. Deus ele não tem filhos preferidos, mas existem filhos que preferem Ele mais do que qualquer coisa do mundo. Existem filhos que o buscam de verdade, com intensidade, que o seu coração queima por Ele. E existem filhos que não queimam tanto de amor assim. À medida que você o ama, à medida que você o olha, através da fé em Cristo, quando nós olhamos para Ele, nós nos tornamos parecidos com Ele, semelhantes a Ele. As nossas obras, o nosso agir, o nosso caráter reflete o caráter de Jesus. O Max Lucado ele também escreveu um livro que é um livreto bem pequenininho de 38 páginas mais ou menos, que é Em Seus Passos o que Faria Jesus. E ele dá exemplos práticos na hora de falar, na hora de expressar o seu sentimento, na hora de você expor algo, você expõe, você fala, você age como Jesus, você age como um homem carnal que precisa de redenção. O segundo ponto da igreja é que nós aprendemos a diminuir para que Ele cresça. A vocação da igreja é tirar o foco de si mesma e destacar a beleza de Cristo. Tem uma canção do Ale Vilas Boas que ela vai dizer e ela vai exaltar. Ela fala, Cristo, qual a beleza que existe em Ti que eu ainda não vi. Essa é a nossa vocação, é nos diminuir e dizer, quais são os Teus atributos, Jesus, que eu ainda não tive o prazer de entender, quais são os seus atributos maravilhosos e belos que eu ainda não tive o prazer de conhecer. 2 Coríntios 3, versículo 18 diz, portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor que é Espírito nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele, a glória dEle, agindo através da igreja do Senhor Jesus. Nós vamos enfrentar decepções com pessoas. A estrutura da igreja ela é uma estrutura feita por homens e mulheres que são falhos. Mas se nós olharmos para aquele que é a cabeça do corpo de Cristo, e Jesus é a cabeça da igreja, onde nós somos os membros, Ele é a cabeça.
Nós podemos até nos decepcionar, mas nós nunca perderemos o rumo e o nosso destino final, que é a vida eterna. Cristo é a cabeça, Cristo é o centro. Nós olhamos para Cristo, nós entendemos que é Cristo o mais belo. Sabe, relacionamento dentro da igreja, nós precisamos entender que nós somos um em Cristo Jesus. Quando eu casei com a Ludmila, 10 anos atrás, vai fazer esse ano 10 anos, eu já conheci a Ludmila há muitos anos. Eu conheço a Ludmila desde 8 anos de idade, 7 anos. Só que quando nós casamos, foi quando nós realmente fomos nos conhecer de verdade. E pouco tempo que a gente estava casado, um amigo me chamou para jogar bola numa noite de quarta-feira. E quando ele me chamou, quando ele me convidou, eu prontamente disse assim, vamos, tá. Lá no Tiba hoje, 9 horas da noite, 10 horas. Esses dias até marcaram futebol 10 horas no DIF, eu nem consegui ir, porque eu nem quis arriscar. Mas aí, quando ele falou assim, futebol hoje, 10 horas lá no Tiba, tal, beleza. Cheguei em casa do trabalho e falei, amor, 10 horas eu tenho um compromisso, eu vou jogar bola. E aí ela falou uma frase, meu irmão, que é marcante para todo homem. Quem é casado vai entender. Ela olhou nos meus olhos, mexeu a aliança e falou, você que sabe. Quem já ouviu essa expressão da sua esposa aí, diga amém. O que acontece? Quando você casa, quando nós casamos, é um negócio engraçado. O noivo está vestido de terno, num ambiente cheio de flores. Olha só, homem vestido de terno num ambiente cheio de flores. E ainda é no altar. O que é que normalmente na Bíblia acontece no altar? Sacrifício. É o homem indo para o matadouro, porque o homem está morrendo naquele momento para ser uma só carne com a sua mulher. Então, quando o homem ele casa com a mulher, ele não tem mais a possibilidade de querer viver uma vida, né, sem a sua esposa. Onde ele andar, onde ele pisar, ele vai andar junto com a sua esposa. O Hudson, ele morre e a Ludmila morre, vira Udmila. Ou vira Ludson. Por quê? Não é só o Hudson e não só a Ludmila. Agora é o Hudson e a Ludmila. Vocês estão conseguindo entender aqui comigo, amém? Igreja é assim, nós nos tornamos um. A tua dificuldade, os teus defeitos, eles não vão ser iguais aos meus. Mas através das suas dificuldades, eu vou te fortalecer, através da sua força, você vai fortalecer na minha dificuldade, nós vamos andar juntos. Nós vamos nos decepcionar uns com os outros. Nós vamos muitas vezes ficar magoado, ficar chateado. Mas a beleza da igreja é entender que mesmo nesse ambiente difícil, nós vamos caminhar como irmãos. Os 12 discípulos eram pessoas terríveis. Se você acha que existe gente terrível perto de você e na sua família, imagina Jesus. Não precisava vir ao mundo, perfeito, filho de Deus, e ele vem e ele tem que lidar com 12 pessoas. E uma característica interessante, os discípulos de Jesus, eles tinham entre mais ou menos 13 e 17 anos, com exceção de 2, se não me engano, Mateus, que era o publicano, e outro, se não me engano, era Pedro. Os outros eram meninos ali. Então, quando eu olho para esses meninos do Start, do DIF, e eles dão um certo trabalho para mim, para a Ludmila, eu falo, Cristo, eu preciso parecer contigo, Pai, traz mansidão. Mas aí eu lembro de Jesus, que Jesus ele lidava com situações com seus discípulos, olha só, toda vez que Jesus explicava através de parábolas, ele explicava através de parábolas para facilitar. Sempre tinha um discípulo que chegava assim, Jesus, explica aquele negócio lá que eu não entendi. Aí Jesus tinha que explicar aquilo que já estava explicado. Quantas vezes Jesus ele teve que contornar conflitos entre os seus discípulos? Chegando para Jesus, deixa eu falar para o senhor, quando eu chegar lá no trono, eu posso sentar aonde? Pertinho do senhor ali, na direita, na esquerda, eu posso sentar perto, eu posso ter um lugar melhor à mesa? E Jesus, cara, vocês não estão entendendo, vocês estão caminhando comigo, já tem 2, 3 anos, eu estou quase indo, eu já estou cumprindo o que eu vim fazer aqui na terra, e vocês ainda não entenderam que aquele que se acha maior, na verdade, ele não é nada, mas o reino de Deus é feito de pessoas que têm um coração manso, humilde. Vocês não estão entendendo? Eles tinham a oportunidade de conviver com Jesus 24 horas, eles olhavam para Jesus, Jesus dormindo, olhavam para Jesus, Jesus acordado, via as emoções de Jesus, mas eles ainda não tinham entendido a grandeza que era estar andando com o Filho de Deus.
Quem está comigo aqui, diga amém. Quarto ponto, o sermão da montanha como novo normal, a nova norma. Lá em Mateus 5, as bem-aventuranças, né, elas deixam de ser um ideal inalcançável e passam a ser a descrição da vida normal de um filho de Deus. Ser humilde, pacificador e puro de coração é a norma do reino. Mateus 5:1 diz: certo dia, quando Jesus viu as multidões se ajuntando, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Felizes, olha só as características que o Senhor Jesus vai ensinar para a gente, de felicidade. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Feliz é aquele que é perseguido, não porque fez algo de mal, não porque fez algo errado, mas porque praticou exatamente aquilo que Jesus ensina. Jesus ele vai falar assim: quando alguém bater numa face, oferece o outro lado para bater. Isso não significa que você vai apanhar de graça na vida, mas significa que você precisa ter o coração manso, pacificador e humilde como Jesus. Muitas vezes é melhor não termos razão e termos paz. Entre razão e paz, sempre procure a paz. Você pode até estar certo, mas dê o braço a torcer e diga amém. Engole seco, mas seja como Jesus, pacificador, manso e humilde. Quinto ponto, a maneira que nós olhamos para Cristo nos diferencia, e aqui é muito importante nós entendermos isso, a diferença de discípulos e multidão. O discípulo é aquele que ama, é aquele que está perto. A multidão, olha a característica da multidão, olha para as mãos de Jesus e vê apenas benefícios, pães e peixes. A multidão ela se ajuntava porque sabia que Jesus poderia o quê? Trazer pão, trazer peixe. Os discípulos, João 6,26 vai dizer: Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Eles não olhavam para Jesus falando assim, os sinais dele é exatamente aquilo que os homens de Deus falaram lá no Velho Testamento, aquilo que Isaías falou, aquilo que Malaquias falou, é exatamente ele, a figura do Cordeiro de Deus que viria para redimir o mundo. Eles olhavam para os sinais e falavam assim, não, eu vou ganhar vantagem em cima dos sinais. Quantas vezes nós temos agido como multidão e não como discípulos? Bênção, bênção, quero bênção, quero bênção, bênção. Não é errado você querer bênção, não é errado você querer coisas no Senhor, você querer cura, você querer prosperidade em todas as áreas, isso é maravilhoso, nós somos filhos de Deus e somos herdeiros disso, mas não, isso não é nem o meio, nem o fim, não é o início. Tudo se resume em ser discípulo. Eu não amo e eu não sirvo o Senhor Jesus por aquilo que Ele pode me dar ou por aquilo que Ele pode me oferecer. Eu amo e eu adoro porque Ele é. O meu amor por Jesus não condiciona se eu estou passando por um momento difícil. O meu amor por Jesus não condiciona pela dificuldade que eu estou enfrentando e Ele pode me tirar dessa situação. O meu amor por Jesus não significa que no momento que eu quiser Ele vai fazer as ondas do mar pararem na minha vida. Não é isso, não é por aquilo que Ele pode fazer. Mas é eu saber que se amanhã eu partir, eu estarei com Ele na glória. Quando nós entendemos que o nosso endereço aqui na terra ele é passageiro, mas o nosso endereço verdadeiro é o reino de Deus, é os céus, nós viveremos uma vida mais feliz.
Sabe, quem tem filho aqui vai entender o que eu estou falando, e quem não tem, imagina comigo. Eu lembro a primeira apresentação de balé da Ana Júlia. A gente chegou e era um lugar grande, e ela, quando ela entrou para apresentar o balé, ela ficou assim. Ela entrou, né, fazendo uns passinhos, né? Aí chegou e ficou assim. Aí quando ela viu eu e a mãe dela, ela... Quem já viveu essa experiência aqui, amém? Uma vez, era o dia dos pais, e aí começava 9, eu cheguei umas 9h30, e aí quando eu cheguei lá, ela estava assim, ó, cantando com o coraçãozinho na mão. Aí quando ela me viu, ela... Sabe o que é que acontece? Quando a criança faz isso, ela não está dizendo assim, ei, eu estou te vendo, não. Ela está dizendo assim, eu estou aprovando a sua presença aqui. Eu estou olhando para o meu pai e para a minha mãe e estou dizendo, eu estou muito feliz que você veio me prestigiar. É assim, quando você serve Jesus, e Jesus vê que você está sendo parecido com Ele, Ele olha e fala assim, valeu a pena o sacrifício naquela cruz. Se precisasse eu ia de novo, ia lá no inferno e pegava as chaves das mãos de Satanás, porque valeu a pena essa vida restaurada, valeu a pena você, sabe, eu ter sofrido perseguição, eu ter ido para os meus. A palavra vai dizer que o povo de Israel rejeitou Jesus, eles rejeitaram, porque eles olhavam para as escrituras e achavam que Jesus viria como um líder ali, poderoso, político. Quando Jesus ele vai entrando na cidade santa, as pessoas estão lá abanando, lá dizendo, Hosana, Hosana, bendito aquele que vem, porque eles estavam esperando o Salvador com o seu reino ali, para trazer justiça na mão forte, para acabar com Roma, para acabar com todos os opressores através da violência, e Jesus vem com um coração, em cima de um burrinho ali, manso e humilde. Eles não entenderam a preciosa graça que é Jesus. Os discípulos, eles olham para a face de Jesus, para ser como Ele é. Mateus 16, 24, 25 vai dizer, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. O nosso desafio final consiste em tirar os olhos das nossas limitações e focar em Jesus através de meios práticos. E eu já estou encerrando. Primeiro meio prático, na palavra e oração, onde nós contemplamos a sua beleza e ouvimos a sua voz. Às vezes a gente chega e quer ouvir uma revelação que vai transformar a nossa vida, uma palavra de conforto de alguém. Todas as revelações estão aqui. Todas as revelações que nós precisamos para viver a nossa vida estão aqui. Se você ler um capítulo de um dos 4 evangelhos, os 4 evangelhos somados, eles dão 86 capítulos. Se você ler um capítulo por dia, no final do ano você vai ter lido 4 vezes os evangelhos. Não tem como você querer ser parecido com Jesus e não olhar para Jesus, senão através da palavra. A oração é onde nós contemplamos a voz do Senhor e nós temos comunicação com Deus. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Oração é relacionamento. Deus, Ele conhece o teu coração, Ele conhece a sua vida. Porém, é aquela história, ninguém sabe aquilo que calado quer. Nós precisamos falar com Deus, nós precisamos conversar com Deus. O segundo meio prático é o amor ao próximo. Reconhecer Cristo nos nossos irmãos. A igreja como corpo, não tem como você andar sozinho. A igreja é aquilo que o Senhor Jesus deixou para nós vivermos. Hebreus capítulo 12, versículo 2 vai dizer, mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé, por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Colossenses 3, versículo 1 e 2 vai dizer, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está assentado no lugar de honra à direita de Deus.